Meus irmãos, abra sua Bíblia, Oséias, capítulo 13. Livro do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 4. Só esse livro, Oséias 13, 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias, capítulo 13, versículo 4. Que diz o seguinte: Amém? Vão achar aí. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu, próprio Deus afirmando. Oséias, o significado de Oséias é salvação. Esse é o significado do nome Oséias, salvação. E hoje à noite a gente vai falar também acerca de salvação. Culto evangelístico. Oséias, ele profetizou. Se a gente ler todo o livro de Oséias, você vai ver que Oséias, ele vai profetizar sentença, juízo. Tem até uns dizem que é alegoria, outros dizem que foi literal, que Deus o mandou ele casar com uma prostituta, afirmando como estava o estado de Israel, de tremenda idolatria e distanciamento de Deus. Mas aqui em Oséias capítulo 13, versículo 4, Deus vai relembrar o que fez com o povo eleito, com o seu povo escolhido, que o libertou do Egito, da escravidão egípcia, e trouxe para o deserto, depois levou à terra prometida. E aqui ele diz aqui: porque não há Salvador senão eu. Oséias está afirmando que o único que pode salvar o homem é Deus. O único que pode trazer salvação a essa humanidade perdida é Deus. E se a gente aplicar, como eu vou aplicar para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, ela tinha a certa convicção, a certeza que a maior necessidade do homem, a maior necessidade de cada indivíduo, de cada pessoa, é a salvação da sua alma. E essa necessidade só pode ser satisfeita em quem? Igreja de Cristo. Em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos ouvir. Essa necessidade só é satisfeita em Jesus Cristo. As pessoas procuram em várias coisas, em várias maneiras, em várias situações, mas há um vazio que só é preenchido em Jesus Cristo. E para o homem ser salvo, ele precisa de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 19, versículo 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. O homem sem Deus, ele se encontra perdido em seus pecados e delitos, e precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos
e venham ao conhecimento da verdade. Aqui nós encontramos dois aspectos a respeito da vontade de Deus em relação à salvação da humanidade. O primeiro aspecto é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o primeiro aspecto. Ele deseja, ele anela, ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para que o homem fosse salvo. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que ele tolera, ele permite, é a vontade permissiva. Ele permite, ele tolera que o homem venha rejeitar a salvação. Ele não obriga o homem a ser salvo. Não obriga. Ele dá o livre arbítrio para a pessoa escolher o certo e o errado. Mas nessa noite, meu amigo, se você escolher o certo, saiba de uma coisa: Deus deseja que você seja salvo. Já foi dito nessa noite, eu repito, João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aqui nós vemos Jesus Cristo sendo a porta da salvação. A porta da salvação. Jesus Cristo é a porta da salvação. Quem entra por Cristo, e tem que entrar por Cristo, quem entra por Cristo será salvo. Quem vai a Cristo será salvo. E ele continua dizendo, e achará pastagem. O que é isso? Terá vida eterna e vida abundante. Terá vida eterna e vida abundante. E tudo que é necessário, tudo que necessita para ser liberto do pecado, da culpa e da condenação será suprido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o homem não tem como se desculpar. Eu vivo preso nos vícios, nisso, naquilo. Se você vir a Cristo, se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, você terá o suprimento que é necessário para você ser liberto desse pecado, para você ser liberto desse vício, para você ser liberto. Sabe por quê? À medida que você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus, que passa a morar dentro da tua vida, que vai forjar o teu caráter, vai mudar a tua vida, a tua história. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Por isso ele é a porta, ele é acesso, ele é o caminho que leva o homem a Deus. Em Romanos 1,16 está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Este é o Evangelho que nós pregamos, o poder de Deus que salva, que liberta, que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. É o poder do Evangelho. E o que é que você deve fazer, meu amigo? Crer no Evangelho. Pronto, crer no Evangelho. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Em João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que é que nós encontramos aqui? O objetivo da missão de Cristo. Qual é o objetivo da missão de Cristo? Salvar o homem pecador. Colocar ele no lugar de descanso. Colocar ele no lugar de paz. Resgatar da vil maneira de viver e transformá-lo em uma nova criatura. Por isso Jesus Cristo veio aqui na terra para salvar a humanidade. É o objetivo da sua missão, salvar o homem perdido. E Paulo vai dizer, aqui em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha o que é que Paulo diz: dos quais eu sou o principal. Paulo afirma que é pecador. Para o homem ser salvo, receber o perdão dos seus pecados, ser liberto, ele precisa reconhecer, como Paulo fez:
reconhecer que ele é pecador e que precisa de Jesus. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores, porque ele tinha uma história antes do Evangelho de perseguidor da palavra de Deus, de perseguidor dos cristãos, de perseguidor do Evangelho de Cristo. Mas ele teve um encontro pessoal com Cristo e Jesus mudou a história dele e o transformou num pregador do Evangelho. É o que Jesus Cristo faz com aqueles que vêm, porque ele veio salvar o homem dos seus pecados. Glória a Jesus.